Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo ao seu canal da Experian. Meu nome é Sayuri e hoje eu vou te mostrar como você pode melhorar o layout dos seus relatórios no Power BI utilizando as grids no Figma. Então, se você quer descobrir como você pode fazer isso, continua nesse vídeo. Bom, pessoal, tô aqui com o meu projeto no Figma aberto, tá? O que eu fiz? Vou voltar aqui para o menu de Home. Eu selecionei esse elemento aqui, esse team, tá? Se você não tiver um time criado específico para esse projeto, você pode vir aqui, em Create New, aí ele vai criar um novo time. E depois, dentro desse time, eu criei um projeto, tá? Então, aqui tá um arquivo desse time, beleza? Beleza, então, tô aqui, com o grid projeto, dei um nome para ele, chamei esse nome aqui. E adicionei um frame, tá? Deixa eu deletar aqui, Como que você pode adicionar um frame? Você vem aqui em cima, frame, E aí, aqui do lado, ele vai abrir uma janelinha mostrando as opções de tamanho, tá? Geralmente, para o Power BI, quando a gente usa o tamanho padrão, né, que tem lá, a gente utiliza esse tamanho aqui, TV 1280 por 720, beleza? Então, estamos com esse frame, eu vou chamar aqui, sei lá, BG1. Então, dei um duplo clique para renomear esse frame. Importante, se você nunca viu o Figma, ou não conhece, ou viu muito pouco e não sabe nem utilizar, não sabe criar conta, não tem problema, porque aqui no canal da Experian a gente separou um material bem bacana para você aprender o Figma do zero, que é o nosso mini curso de design de dashboards com Figma. Então eu vou deixar o link para você acessar ele diretamente aqui embaixo desse vídeo, beleza? E você que já utiliza, você já vai conseguir utilizar essa funcionalidade aqui de grid. Bom, então, toda vez que a gente vai criar uma grid nova, a gente precisa ter um frame por trás, né? Então, é bem importante você ter esse conceito em mente. Para criar grid, tem que ter um frame. Ele só vai aplicar essa grid com o frame criado. Não dá para criar um retângulo, na elipse, a menos que você transforme esses elementos em frames, beleza? Show! Por que a gente utiliza grids no Figma, né? Vocês devem estar se perguntando, mas o que é isso? Nunca utilizei, sempre criei meus backgrounds, nunca me preocupei com isso. Isso auxilia, faz com que você tenha maior facilidade para alinhar os seus elementos de design dentro do seu frame ali. Então, por exemplo, a gente vai criar cartões, vai criar espaços para você colocar, posicionar o seu gráfico ao longo do tempo, né? O seu gráfico de ranking. Você tem aquelas caixinhas, né? E eu sei que é chato a gente ficar alinhando aquilo dali manualmente, né? Então, as grids servem para a gente se direcionar melhor com relação a isso. Ter uma noção ali, deixar um espacinho para margem, tanto em cima quanto embaixo, o espaçamento entre os elementos. Então, você vai ver que com a grid vai facilitar bastante o seu manuseio dos elementos de design dentro do seu frame, tá? Então, esse é o principal benefício. Sem contar que a gente sabe, né, em termos de design, que quanto maior o espaço em branco, né, o espaço negativo que o pessoal fala dentro do nosso elemento de design, mais clean fica o nosso dashboard, fica com uma área respirável melhor, né? E não fica parecendo que tá um bando de informação ali competindo o espaço. Então, essa questão do espaçamento é bem importante quando você vai construir o design dos seus relatórios, beleza? Então, vamos lá. Tô aqui com o meu BG1, né? Que é esse frame. E agora a gente vai adicionar a nossa grid, tá? O que eu considero comum, né? É muito comum utilizar a grid de colunas. Então, eu vou vir aqui no maisinho. Por default, ele coloca esse grid 4 pixels, mas a gente não quer esse tipo de grid. A gente quer a grid de colunas. Então, como é que a gente altera isso? A gente clica no botãozinho, né? Então, clicamos aqui nesse botãozinho. E aí, a gente vai selecionar, colunas, tá? Selecionei colunas, beleza. Aí, a gente pode selecionar quantas colunas a gente quer. Como que geralmente eu faço isso? Eu penso na quantidade de cartões que eu vou ter no topo do meu dashboard, né? Então, se eu estou pensando em 4 cartões principais no topo do meu dashboard, indo de ponta a ponta, então a minha grid geralmente vai ser de 8. Geralmente o dobro, tá? Agora, se eu estou pensando em até 6 cartões, eu vou lá e coloco 12 aqui. E assim por diante, tá? Quanto maior a quantidade de colunas que você tiver aqui, maior a possibilidade de encaixar os visuais na tela. O que eu quero dizer com isso? Quando você coloca poucas colunas, repara que você só pode começar um elemento e terminar um elemento quando você tiver entre esse início e final de cada coluna, né? Assim, pode ser que você ultrapasse e fique no meio? Pode, mas não é muito recomendado. O ideal é que você sempre
comece e termine algo, ó, entre aqui e aqui, ou, por exemplo, aqui e aqui, ou aqui e aqui, né? Sempre seguindo de forma que o seu elemento não fique no meio dessa coluna colorida, tá? Então, geralmente, eu penso assim, se eu tenho 4 cartões, eu coloco 8, porque aí eu vou ter 2 colunas em cada cartão, né? E assim por diante. Vamos deixar aqui 12 para a gente ter uma maior flexibilidade de trabalhar com essas larguras dos nossos elementos que vão ficar embaixo. Geralmente é isso que eu faço. E aqui embaixo a gente tem alguns tipos, né? Tem left, right, center e stretch. Esse stretch, ele vai espaçar, ele vai espalhar essas colunas ao longo de toda a largura que a gente tem disponível no nosso frame, tá? Agora, se a gente colocasse, por exemplo, left, ele vai colocar todo mundo para a esquerda. E aí você tem que colocar, ó, a largura de cada coluna. Então, se você aumenta a largura aqui, ó, ele vai jogando para a direita, porque está aumentando a largura de cada coluna. Se eu colocar right, é a mesma coisa, só que para direita, né? E esse offset é o quê, ó? Esse offset é o espaço que você vai ter antes de começar. Então, ó, vou diminuir aqui para você ver. Ó, offset. Se eu aumentar esse offset, o que está acontecendo aqui, ó? Ele está trazendo um espaço antes de chegar ao fim. Como eu tô com minha grid começando ali da direita para a esquerda, ele vai dar esse espaço em branco, né? Para iniciar a minha sequência de grids ali do lado, tá? Então, esse offset serve para isso. É como se fosse uma margem, né? E aqui esse gutter é o quê? O gutter é o espaçamento entre as duas colunas. Então, esse espacinho aqui, ó, no meio, né, dessas duas setinhas, é justamente esse espaço gutter. Vamos colocar 40, ó. 40 ficaria assim, então o espaço aumentou. O que eu recomendo como boa prática? De 20 para cima, nunca menos. Você fazer um espaçamento de elementos ali com o espaço menor que 20 pixels ali, não é muito recomendado, porque seus elementos vão ficar bem grudadinhos, né? Pode gerar uma confusão visual ali para o seu usuário, tá? De 20 para cima, de preferência números pares para facilitar os recortes, né? O espaçamento ali entre os elementos. Já que a nossa largura tem um espaçamento par, né? A gente geralmente recomenda sempre números pares ali, preferencialmente múltiplos de 4. Então tá, ó, vamos então deixar, ó, count igual a 12. E aqui eu vou considerar o stretch, tá? Essa versão a gente vai colocar o stretch e a margem a gente vai deixar 20. Geralmente, se eu tenho um espaçamento aqui de 20, ó, deixa eu até mudar aqui para 20, que tá 40, ó. Se eu tenho espaçamento entre colunas de 20, eu também trago a margem igual a 20. Isso me facilita um pouco, tá? Pode ser de 20 para cima, mas nunca menos, para sempre manter uma consistência ali. Beleza, ó, então essa daqui é a primeira versão. Então, vamos supor que aqui a gente tenha, ó, adicionei um retângulo, vou deixar um cantinho arredondado de 12, não, 16, e eu vou mudar isso daqui, ó, vou mudar o fundo para azulzinho, só para vocês verem o contraste, e esse daqui vai ser o retângulo que eu adicionei, vai ser branco, tá? E vou adicionar uma sombrinha aqui, ó, um drop shadow, ó, adicionei um drop shadow de 16 aqui, 16. Como eu falei para você, ali eu tenho 12 colunas. Então, aqui, ó, eu vou rodar um plugin chamado Split Shape. E aí, eu vou quebrar esse retângulo grandão em pequenos pedacinhos, né? Então, eu vou quebrar em 6 colunas. E uma linha apenas, e o gutter 20 e sem margem, ó. Margem é 0. Por que eu deixei margem 0? Porque eu já tô aqui, ó, limitando a minha margem. Então, se eu tivesse com o retângulo até a ponta, eu ia botar margem igual a 20. Mas como o meu retângulo ele termina aqui, ó, e aqui desse lado também, eu não preciso botar minha margem, tá? O gutter, como eu falei, ele vai deixar 20 de espaçamento ali para cada um. Vou clicar agora em split. Olha a mágica acontecendo. Então, ele encaixou conforme eu queria, né? Cada cartão ali em 2 colunas, tá? Então, essa é a primeira versão ali do layout grid. Agora, a gente pode também fazer uma grid horizontal, que é o quê? É a gente conseguir definir para nossa página, né, nosso background, aonde que vai começar nos nossos elementos. Aqui eu coloquei o card bem lá em cima, né? Só que o ideal seria que tivesse um título da página, os filtros aqui do lado, né? O título aqui. E depois aqui apareceriam os cards. Então, eu posso também adicionar o layout grid de linhas, tá? Então, o mesmo esquema. O importante, né?
você está desenvolvendo, você está achando que isso daqui, quando você exportar esse background, vai ficar com essas linhas, mas não vai, não se preocupa. Então, você pode até fazer o teste, ó. Selecionei o frame, cliquei aqui, ó, do ladinho em exportar. Quando você clicar aqui em Preview, ó, não vai aparecer aquelas colunas, tá? Isso daqui é só para você posicionar o seu elemento, ó. Então, vamos supor, posicionar um retângulo aqui embaixo. O Figma, o próprio Figma, ele te ajuda, ó. E quando você arrasta o seu elemento, ó, você tá vendo essas linhazinhas vermelhas, né, aparecendo, ó? Ele aparece quando você chega perto da margem dessas colunas, dessas grids ali que a gente colocou, né? Então, é por isso que facilita tanto a nossa vida quando tá desenvolvendo. Então, ó, resumindo, quando a gente adiciona o layout grid e a gente vai exportar, não vai aparecer. Mas caso você queira ocultar essas grids, você pode apertar esse conjunto de teclas aqui, ó, Ctrl Shift 4. Opa, 4. Que é o quê? Para você habilitar e desabilitar a grid, ó. Ctrl Shift 4, sumiu. Ctrl Shift 4, apareceu. Ou você pode vir aqui no olhinho, ó, e marcar também, tá? Eu prefiro a tecla de atalho, porque se tiver mais de uma grid, ele some com tudo, não preciso fazer individualmente cada uma, tá bom? Vou deixar aqui no cantinho. E agora a gente vai fazer as nossas grids ali de linhas, né? Então, a gente já adicionou as colunas, agora a gente vai adicionar aqui, ó, no maisinho, layout grid, maisinho. E aí aqui, ó, clicamos nesse botão, a gente muda de grid para linha, rows, tá? Em inglês, rows. E aí, quantas linhas a gente vai colocar? Eu geralmente coloco linhas, né? Somente para a gente ter a noção de quando vai começar o título ali, quando vai começar o primeiro elemento de design no nosso background e o final, ou seja, quando que termina o nosso último elemento de design. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou fazer uma grid em cima. Então, ó, count igual a 1. Vou até botar uma cor diferente, ó. Você pode mover a cor, ó. Modificar a cor. Vou botar esse daqui, ó. Então, ó, coloquei count igual a 1. E aqui, ao invés de stretch, eu vou colocar top. Ó, que ele vai ficar aqui em cima, beleza? E aí, qual que é a altura? A altura eu vou botar 40. Então, pro topo, geralmente, eu coloco uma margem um pouquinho maior. 20 aqui, geralmente o dobro. Offset eu vou deixar 0, porque eu não quero nenhum espaçamento ali. Gutter eu vou deixar... Eu posso deixar 0, 1, né? Ó, se eu deixar o gutter igual a 20, ele vai deixar essa largura aqui. A ideia é só a gente saber quando a gente precisa iniciar o nosso elemento de design. Então, a largura do gutter não vai impactar tanto assim, tá? Importante eu saber pelo menos um marco aqui é onde eu tenho que começar. Vou deixar o gutter igual a 20 mesmo. Vou fechar. Então, ó, aqui eu delimitei quando que o meu elemento de design tem que começar, ó. Então, vou selecionar todos esses retângulos que são os meus cartões e vou trazer ele lá para baixo. Se você quiser fazer duas grids em cima, né, ou seja, um para título e outro para o início do cartão, não tem problema, pode fazer também. Mas, geralmente, eu só faço para o primeiro. Aqui, então, ó, eu poderia colocar minha caixinha de texto, ó. Visão executiva, por exemplo. Visão executiva. Deixar um pouquinho maior. Vai ter o logo aqui do lado, né? Então, posso trazer até ele para cá. Ó, repara que eu tô com esse espaço aqui, ó. Vou trazer ele aqui pro meio. Ó, essa largura. E aí, beleza, consigo começar o meu elemento aqui. E aí, como é que eu faço para espaçar esse cartão aqui do título que eu acabei de criar, né? Eu posso simplesmente, ó, selecionar um deles, aperto o meu Alt do teclado e verifico a distância, ó. Se você for ver, quando eu faço isso, aparece o 25 ali, ó, embaixo do visão executiva, ó. 25 tá mostrando o espaçamento. Só que eu não quero 25, eu quero 20, que é o padrão de espaçamento que eu defini desde o início. Não só em relação ao horizontal, né, que são as colunas, mas também eu vou fazer o mesmo espaçamento com relação à vertical. Então, eu posso selecionar todos esses elementos. Como eu vi que tinha 25 em relação ao elemento de cima, eu posso vir aqui no Y, ó. E aí, se você não sabia desse recurso, agora você já tá sabendo, ó, o pulo do gato. Você pode vir aqui, ó, em Y igual a 109 e somar 5. Deixa eu ver. Somar ou subtrair, eu sempre esqueço. Ó, aqui somou, beleza. Deixa eu tirar 5. Então, tava 109, né? Para a gente subir com o nosso elemento, a gente tem que subtrair o Y, tá? Isso aqui sempre confunde, porque o intuitivo, né, como a gente trabalha com coordenadas cartesianas, geralmente o Y sobe, né? Mas aqui não. O Figma, ele trabalha assim, ó.
Deixa eu desenhar para você. O Figma, ele trabalha assim. O Y, gente, ignora porque não tá muito reta essa seta. O Y, ele cresce para baixo. Então, quanto mais para baixo maior o valor que vai estar ali em cima. E o X cresce para a direita. Por isso que quando eu queria espaçar esses elementos aqui, ó, eu tive que aumentar o Y. Quer dizer, diminuir o Y, né? Tava 109, eu subtraí 5. Porque eu quero que ele suba, a caixinha, a posição desses cartões subam, beleza? Então, deixa eu deletar isso aqui. Maravilha. Então, ó, já tô com um elemento. Aqui vai vir, ó, o logozinho, tá? Da empresa de vocês. Você pode deixar até manter esse espaçamento aqui, ó, entre esses dois também. Aqui vai vir o logo e aqui o nome da página. Beleza, agora a gente tem que fazer a mesma coisa lá para baixo, né? Então, ó, selecionei o frame, você sempre vai adicionar um grid clicando no nome do frame. Cliquei no nome do frame, vai vir aqui no botão de mais, clica na caixinha da grid, muda para rows, e aí aqui você vai botar 1, e aqui embaixo você vai botar bottom. Então, a gente botou, né? A gente inseriu a grid no topo, né, o top, agora a gente vai inserir uma bottom. E a altura a gente vai botar 40 também. E mantém os outros elementos ali. Então, ó, vou mudar a corzinha também para ficar um azulzinho. Beleza, então agora eu já sei que a minha grid de baixo também, ó, termina aqui. Então, vamos supor, ó, vou duplicar esse retângulo, ó, trouxe ali 20 de espaçamento. E agora eu vou esticar ele aqui embaixo. Aqui eu sei que tem 20 de espaçamento em relação ao de cima, né? Então, aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, ó. Eu vou diminuir ele de forma que ele fique com 20 de espaço até essa margem que a gente definiu aqui. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui no H. O que representa o H desse retângulo, né? Representa a largura, a altura, né? Então, eu posso vir aqui no H e subtrair 20. Ó, repara que automaticamente ele já ficou com 60 de distância até a margem, mais 20 em relação à margem que a gente, ao grid que a gente botou aqui. Que são 20 de grid, mais 20 de espaçamento entre o início da grid ali. Então, tem 60, né? Então, beleza. Caso você queira que o elemento encoste na grid, né? Se você quisesse que fosse isso, por exemplo, poderia também. Tudo vai depender de como você quer utilizar, né? Então, ó, vou deixar assim. Maravilha. Então, esse daqui a gente poderia, por exemplo, ó, usar o split shape de novo, quebrar em 2 colunas, 2 linhas, gutter 20, e aí pronto, já dividimos os nossos cartõezinhos ali, os nossos fundos para os gráficos, beleza? Aí você deve estar pensando assim, tá, Sai, legal, já sei fazer grid, maravilha. Mas e se eu quiser fazer um menu de navegação, né? Como é que vai ficar essa grid com o menu de navegação? Mesma coisa, ó. Vou duplicar esse daqui, ó, Ctrl D. Vou chamar esse aqui de BG2. Se você tivesse um menu de navegação, o que você poderia fazer? Tem 2 alternativas. Ou você vem aqui, ó, nessas colunas, né? Nesses grids de coluna. E coloca o type para right. E aumenta esse widget até encostar no início do seu menu. Por exemplo, aqui. Deixa eu tirar esses retângulos aqui para você não confundir. Então, vamos supor, ó. Vamos fingir que o nosso menu de navegação, ele começa aqui, ó, na esquerda. Geralmente a gente põe na esquerda, né? Se o nosso menu começa aqui, a gente pode definir essa grid que a gente colocou, ó, para right e o widget ali, que é a largura, igual a 80, por exemplo, né? Ó. Então, ó, nossa primeira coluninha da grid começa aqui. E aí, o que a gente faz? A gente pode pegar esse retângulo, ó, esse retângulo, ele vai ser nosso menu, né? A gente pega esse retângulo e, para não ficar encostado no primeiro elemento da nossa coluna, a gente diminui ele aqui, ó, no W, subtrai, por exemplo, 20. Então, ó, esse espaço que tá aqui, a gente não considera, né? Ou seja, a gente não pode colocar nada aqui porque a gente vai começar nosso elemento a partir da primeira coluna. Então, ó, aqui tem 20 de largura. Então, ó, nosso menuzinho ficaria aqui, nossa grid funcionaria para o lado tranquilamente. Se fosse para o outro lado, mesma coisa, ao invés de right, você colocaria left, né? E aí começaria as colunas na sequência oposta. Uma outra alternativa seria o quê, ó? Vou duplicar esse primeiro de novo. Uma outra alternativa que geralmente eu faço
quando a gente tem muitas camadas, né, na nossa visão. Deixa eu deletar esses retângulos aqui. Uma outra opção vamos supor que você tem uma sobreposição, né? Então, ó, deixa eu tirar essa visão executiva daqui. Vamos supor que o seu elemento de design, a sua página mesmo, os seus gráficos vão ficar aqui dentro da página, né? Ó, vou colocar aqui. Vamos supor que ele fique assim. Ó, então vou colocar um cantinho arredondado. Então, isso aqui é um retângulo, tá? Vou até botar uma cor diferente, ó. O retângulo tá aqui dentro. Seu elemento de design tá aqui dentro, né? O que você vai ter que fazer? Ao invés de aplicar a sua grid no elemento de fora, você vai aplicar a sua grid nesse daqui. Só que como eu falei pra você, você só aplica grid quando você tem um frame. Então, como eu tô com retângulo aqui, eu não vou conseguir aplicar grid nenhum. Repara que não aparece nem aqui as opções, ó. Você tem que clicar com o botão direito e selecionar essa opção aqui, ó. Frame Selection, tá? Com essa opção, ó, Frame Selection, ele transformou o seu elemento, né, o seu retângulo num frame, beleza? Então, agora sim você conseguiria colocar só seu layout grid dentro desse frame que está interno, tá? E aí, obviamente, o de fora você poderia tirar, por exemplo, né? Trabalharia só com esse de dentro. Essa é uma das opções, tá? Então, vamos supor, se o seu retângulo tivesse aqui dentro, ó, né? Você poderia, ó, seu menu tá aqui dentro. Você poderia fazer aquele mesmo esquema, colunas igual a right, e aí esticar ela até encostar aqui no cantinho. Outra opção é você trazer o seu retângulo para cá pro lado e deixar por fora o seu menu de navegação, ó. Então, se o seu menu de navegação, que é esse do ladinho, seu menu de navegação é esse azul. Se ele ficar do lado de fora do seu novo frame, ó, você consegue trabalhar com o frame dentro, aqui, ó, dentro desse retângulo interno. Então, ó, esse daqui é o seu frame oficial, onde você vai colocar o background, e esse daqui é o seu menu. O menu não vai estar dentro do frame, então você consegue trabalhar com ele por fora, tá? É uma outra possibilidade também. Então, ou você usa o right, left, né, para você posicionar, deixar o seu elemento de menu fora, dentro de um mesmo frame, ou você coloca um frame dentro de outro frame, que é essa opção aqui que a gente colocou, beleza? E faz a mesma coisa, né? Coloca a grid em cima, a grid embaixo. Outra coisa legal também, vamos supor, eu quero também padronizar onde vão ficar os meus ícones aqui no meu menu de navegação, por exemplo. Você pode fazer a mesma coisa, você pode transformar esse retângulo aqui, ó, num frame. Ó, transformei ele num frame, vou até dar um nome dele, ó, menu. E aí aqui dentro você pode adicionar grid também, ó, grid de coluna. Ó. Grid de coluna aqui, deixa eu ver, não tá aparecendo muito. Ó, vou botar 2 colunas. O que você pode definir aqui, ó? Se o gutter aumentar, repara que tá aumentando a largura aqui, o espaçamento entre as 2 colunas, né? Esse é o meu objetivo mesmo. O meu objetivo é deixar o meu ícone no meio delas. Então, eu já vi muitos dashboards que fazem isso daqui, ó. Vou até pegar um ícone que eu já tenha para facilitar para vocês enxergarem. Eu já vi muita gente, não foi pouca, vou pegar esses 3 exemplos, que fazem isso daqui, ó. Colocam um botão enorme, encostando nas margens até às vezes, ó, deixando muito próximo da margem. Olha como fica grotesco, né? Fica meio bruto o seu layout. Então, quando você coloca essa grid no seu menu, por exemplo, né? Você define o espaço que o seu ícone vai ocupar. Ó, então agora eu consigo posicionar exatamente ali no centro. Olha como fica mais elegante, né? Ó, vou desabilitar para vocês enxergarem. Fica muito melhor do que aquele grandão que a gente tinha feito. Então, isso te ajuda também a posicionar ícones dentro do seu layout. Então, tudo que você quiser ter essa margem, né? É legal você fazer isso. Até mesmo nos cartões, ó. Vamos supor que a gente use, por exemplo, esse elemento aqui. Opa! Vou copiar esse elemento, vou botar no nosso cartão, ó. Poxa, eu tenho muita dificuldade de ficar usando o Alt para ver o espaçamento entre o meu elemento e a minha grid. Não tem problema, você transforma o seu cartão num frame. E aí, quando fizer isso, você vai ter o layout grid habilitado, ó. Aí você consegue botar colunas
e deixar uma margem lá, por exemplo, de 10 pixels. Ó, e aí agora você conseguiria, por exemplo, posicionar, ó, o seu elemento para começar, quando começar a grid dentro desse layout, desse frame novo. Só que, claro, né, quanto mais frames você coloca, mais chatinho fica para você colocar os elementos dentro do grupo e tudo mais, né? Então, tem que ter um meio termo ali. Nesse caso, eu não acho muito complexo você posicionar o seu ícone com 10 espaçamentos aqui. Por quê? Você tem esse truque, né? Você pode posicionar ele no canto. Geralmente eu ensino isso para os meus alunos, lá da formação da Experian. Eu encosto ele no cantinho, ó, encostei na mesma margem do cartão. Quero dar 10 de espaçamento da margem, eu venho aqui no X, né? E somo, ó, e somo mais, 20 mais 10. Aí eu já sei que tá 10 de distância para a margem. Então é sempre importante você posicionar os seus elementos com uma margem mínima ali, para não ficar muito grudado, não dar aquela sensação de sufocamento, beleza? Bom, e se você quiser aprender a construir não só a grid, mas outros elementos de design, realmente aprender o Figma do zero até o avançado, recomendo fortemente que você acesse o nosso site na Experian para você entender o que você mais poderia agregar de valor nos seus layouts, né, no design dos seus dashboards, através da nossa formação em análise de dados. Então, para você entender como que ela funciona, o que mais tem de coisas para você aprender lá dentro, para você realmente ser um profissional que vai ser expert na área de dados, não deixe de acessar o link, viu? Porque eu acho que assim, a formação é uma das mais completas que existem. Você não só aprende sobre design de dashboard, você aprende sobre ETL, SQL, Power Automate, Python e muito mais, tá? Então, se você não quer ficar para trás no mercado, recomendo que você pelo menos entre no site aqui da formação para você ver se adequa ao seu objetivo profissional, beleza? Então, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, deixa seu comentário, conta aqui o que mais você gostou de aprender, o que mais você quer aprender também, que aí a gente vai preparar um conteúdo exclusivo para você. E ó, não esquece de ativar o sininho para você realmente receber as notificações de quando a gente tiver conteúdo novo por aqui. E, para finalizar, o último recado, a gente tem o nosso workshop de BI de ponta a ponta. Então, como que vai funcionar esse workshop? A gente vai te ensinar do zero a construir um projeto de BI. Então, a gente não vai só te ensinar a fazer um dashboard, a gente vai te mostrar como utilizar o BigQuery, o SQL, o Power Automate, né? Todas as ferramentas que você precisa para desenvolver um projeto do zero de BI até a entrega, você vai aprender nesses 5 dias de workshop. Então, o link do workshop eu também vou deixar aqui na descrição para você correr e garantir sua vaga. E tem um detalhe especial, tá? Esse workshop, ele vai ser especial porque tem vagas limitadas. Então, se você não se inscrever, você não vai conseguir, por exemplo, procurar o nosso nome no YouTube e vai estar lá disponível para você acessar. Ele é um evento exclusivo que vai ser via Zoom. Então, se você não garantir sua vaga, não tem como assistir, beleza? Então, vou deixar o link aqui para você também se inscrever. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!